O asfalto da BR-60 parecia não ter fim. Dirigi por horas, com o ronco do motor do caminhão preenchendo o silêncio da madrugada. A carga de grãos ia pesada atrás de mim, destino a uma cooperativa no interior de Goiás. Já conhecia aquela estrada de cor, cada curva, cada buraco mal remendado. Era minha vida há 15 anos, desde que perdi o emprego na fábrica e precisei recomeçar do zero. O caminhão era tudo o que me restava. Meu nome é Roberto, tenho 42 anos e uma rotina que se resume a dirigir, comer em botecos de beira de estrada e dormir quando o corpo não aguenta mais. Não tenho esposa, não tenho filhos, só eu, a estrada e as contas que nunca param de chegar. Eram quase 4 da manhã quando vi algo estranho no acostamento. Uma forma escura, jogada no chão, próxima a um monte de mato seco. Passei direto, mas algo me incomodou. Não era lixo comum. Tinha um formato diferente. Reduzi a marcha, olhei pelo retrovisor e hesitei. A estrada estava vazia. Nenhum carro, nenhuma luz além dos meus faróis cortando a escuridão. Suspirei, pisei no freio e encostei o caminhão no acostamento. Não sei por que parei. Talvez cansaço, talvez curiosidade boba. Desci da cabine. Peguei a lanterna que sempre carrego no bolso e caminhei até o objeto. O ar estava frio, úmido, com cheiro de terra molhada. Meus passos faziam barulho no cascalho. Quando me aproximei, o coração disparou. Era um saco plástico preto, grande, amarrado na parte de cima, e havia algo escrito com tinta branca, letras tortas, apressadas. Ladra. Parei a 1 metro de distância, a lanterna tremendo na minha mão. O saco se mexeu. Um movimento sutil, mas inconfundível. Recuei um passo, o suor frio descendo pelas costas. Não era lixo. Tinha algo vivo ali dentro. Meu primeiro instinto foi voltar para o caminhão e ir embora. Não me meter. Não era problema meu. Mas o saco se mexeu de novo, e dessa vez ouvi um som abafado. Um gemido baixo, fraco, desesperado. Era uma voz humana. Meu estômago revirou. Olhei ao redor, procurando por alguém, algum carro, alguma explicação. Nada. Apenas o vazio da estrada, o canto distante de grilos e o vento arrastando folhas secas. Respirei fundo, me agachei e puxei o nó que prendia o saco. Minhas mãos tremiam. Quando abri, a luz da lanterna revelou um rosto. Uma mulher jovem, talvez 20 e poucos anos, cabelos escuros grudados no rosto suado, olhos arregalados de medo. Ela tinha um pano sujo enfiado na boca, as mãos amarradas nas costas com uma corda grossa. O corpo estava encolhido, machucado, com hematomas nos braços e no pescoço. Tirei o pano da boca dela com cuidado. Ela tossiu, engasgou, respirou com dificuldade. "Por favor", sussurrou com a voz rouca, quase sem força. "Me ajuda." Olhei para ela sem saber o que fazer. Meu cérebro travou. Quem era aquela mulher? Por que estava ali? Quem fez isso? E por que escreveram ladra no saco? Desamarrei a corda das mãos dela. Ela gemeu de dor. Os pulsos estavam roxos, em carne viva. Tentou se levantar, mas as pernas não responderam. Caiu de lado, respirando rápido, tremendo. "Calma", falei, segurando o braço dela. "Você está machucada. Não força." Ela me olhou com lágrimas escorrendo pelo rosto. "Eles vão voltar", disse apavorada. "Eles disseram que iam voltar para terminar." Senti um frio na espinha. "Quem? Quem fez isso com você?" Ela balançou a cabeça, os olhos desviando para a estrada vazia. "Não posso contar. Você não entende. Se eu falar, eles matam a gente." O medo na voz dela era real demais para ser mentira. Olhei ao redor de novo, a paranoia tomando conta. E se quem fez isso estivesse por perto? E se estivessem me observando naquele exato momento? Peguei a mulher nos braços. Ela era leve demais, pele e osso. Caminhei rápido até o caminhão e a coloquei no banco do carona. Fechei a porta, dei a volta e subi. Liguei o motor. Pisei fundo no acelerador e saí dali. O coração batia descompassado, as mãos suadas no volante. A mulher estava encolhida no banco,
abraçando o próprio corpo, tremendo. Você precisa de um hospital, falei olhando para ela. Ela negou com a cabeça desesperada. Não, não pode. Eles têm gente em todo lugar. Se eu aparecer num hospital, eles me acham. Então o que eu faço? Te deixo na polícia. Ela soltou um riso amargo, sem humor. Polícia? Você acha que eles não têm gente lá também? Fechei a boca processando o que ela dizia. A situação era pior do que eu imaginava. Quem é você? Perguntei com a voz mais firme. E por que te fizeram isso? Ela ficou em silêncio por um tempo longo, olhando pela janela para a escuridão que passava rápido. Quando finalmente falou, a voz saiu baixa, carregada de vergonha. Meu nome é Júlia, e eu fiz uma coisa muito errada. Esperei que ela continuasse, mas não continuou. O silêncio pesou dentro da cabine. Eu não sabia se acreditava nela, se confiava, se devia ter parado, mas agora era tarde. Ela estava ali, machucada, assustada, e eu estava no meio de algo que não entendia. A estrada seguia vazia à frente, os faróis iluminando apenas alguns metros de asfalto rachado. Olhei de novo para Júlia. Ela tinha os olhos fechados, as mãos apertando os braços, como se tentasse se proteger de algo invisível. Eles vão me procurar, murmurou sem abrir os olhos. E quando acharem, vão me matar. E vão matar você também por ter me ajudado. As palavras dela ficaram suspensas no ar, frias, pesadas como chumbo. Não respondi. Não sabia o que responder. Continuei dirigindo, enquanto o medo de ter cometido o maior erro da minha vida crescia a cada quilômetro rodado. O sol começava a nascer no horizonte, tingindo o céu de laranja e rosa. A luz fraca entrava pela janela do caminhão, revelando melhor o estado de Júlia. Os hematomas eram piores do que eu pensava. O rosto inchado, um corte profundo acima da sobrancelha, os lábios rachados. Ela ainda tremia, encolhida no banco, os olhos fixos na estrada, como se esperasse ver alguém nos perseguindo a qualquer momento. Parei num posto pequeno, quase abandonado, na saída de uma cidade que nem lembrava o nome. Precisava de combustível e Júlia precisava de água, comida, algo. Estacionei longe das bombas, num canto escuro onde ninguém prestaria atenção. Fica aqui, falei, trancando as portas. Não sai por nada. Eu volto já. Ela assentiu sem dizer nada, os olhos assustados me seguindo até eu desaparecer da vista. Comprei pão, água, um kit de primeiros socorros e uns analgésicos. O atendente do caixa, um homem velho com cara de sono, nem olhou direito para mim. Paguei em dinheiro e voltei rápido. Quando abri a porta do caminhão, Júlia tinha se encolhido ainda mais, como se tentasse desaparecer no banco. Entreguei a água e o pão. Ela bebeu com desespero, engoliu metade da garrafa de uma vez, depois comeu o pão em mordidas rápidas, quase engasgando. Fazia tempo que não comia. Percebi isso pelo jeito que devorava cada pedaço, sem nem mastigar direito. Peguei o kit de primeiros socorros e comecei a limpar o corte no rosto dela. Ela encolheu quando o algodão com álcool tocou a ferida, mas não reclamou. Deixou que eu cuidasse em silêncio, apenas observando meu rosto com aqueles olhos castanhos cansados demais para alguém tão jovem. Você vai me contar o que aconteceu? Perguntei enquanto passava a pomada. Ou vou ter que adivinhar? Ela desviou o olhar, mordendo o lábio. Você não vai acreditar. Tenta. Júlia suspirou fundo, as mãos tremendo ao segurar a garrafa de água vazia. Eu trabalhava num mercado, caixa, ganhava pouco, mal dava para pagar o aluguel do quartinho onde eu morava. Minha mãe tá doente, precisa de remédio caro todo mês. Eu mandava o que podia, mas nunca era o suficiente. Fez uma pausa, os olhos marejando. Um dia, meu chefe, o dono do mercado, me chamou no escritório. Disse que tinha uma proposta, que se eu fizesse umas entregas para ele, ganharia muito mais do que no caixa. Dinheiro fácil, ele disse. Eu só precisava levar uns pacotes de um lugar para o outro sem fazer pergunta. Fechei os olhos, já imaginando onde aquilo ia dar. Drogas? Ela balançou a cabeça. Não, pior,
Documentos falsos, identidades, passaportes. Ele trabalhava com gente que falsificava papel para todo tipo de coisa. Gente fugindo da justiça, gente querendo sumir, gente que precisava de uma vida nova. Eu não sabia no começo. Achei que era só papel de escritório. Parou de novo, engolindo seco. Fiz 3 entregas. Na quarta descobri o que era de verdade. Vi os documentos, as fotos, os carimbos falsos. Fiquei com medo, quis parar, mas aí meu chefe disse que já era tarde, que eu estava envolvida, que se eu falasse alguma coisa, ele me dedurava para a polícia e eu ia presa também. A voz dela falhou, as lágrimas escorrendo livre agora. Eu devia ter parado, devia ter ido embora, mas minha mãe precisava do remédio e eu não tinha mais nada. Continuei fazendo as entregas, 5, 6, 10 vezes. Até que numa delas, entreguei os documentos para a pessoa errada. Franzi a testa. Como assim, pessoa errada? Júlia limpou o rosto com o dorso da mão. Achei que era só mais um cliente, mas era um investigador particular, contratado por uma das famílias que tinha sido prejudicada pelos documentos falsos. Ele me seguiu, descobriu o esquema, conseguiu informações. E quando meu chefe descobriu que eu tinha entregue os papéis para ele, achou que eu tinha dedado o esquema de propósito. O estômago revirou. Agora entendia a palavra no saco. Eles acharam que você era uma informante. Exatamente. Meu chefe e os capangas dele me pegaram quando saí do trabalho. Me levaram para um galpão velho nos fundos da cidade. Me bateram, me amarraram. Disseram que eu ia pagar pelo que fiz, que ia servir de exemplo para quem pensasse em trair eles. A voz dela saiu num sussurro agora. Me jogaram naquele saco. Escreveram ladra para todo mundo saber. Iam me deixar na beira da estrada para morrer. Ou para alguém achar e entender o recado. Fiquei em silêncio, processando tudo. A história era absurda, mas ao mesmo tempo fazia sentido. A forma como ela estava machucada, o terror nos olhos, a palavra no saco. E a polícia? Perguntei. Você não pode confiar em ninguém lá? Ela riu sem humor de novo. Meu chefe paga gente na delegacia local. Ele tem proteção. Se eu aparecer lá, ele fica sabendo na mesma hora. E aí sim eles me matam. Respirei fundo, tentando pensar. A situação era pior do que imaginava. Eu tinha salvado a vida dela, mas agora estava no meio de uma confusão que não sabia como resolver. O que você quer fazer? Perguntei, olhando nos olhos dela. Júlia segurou minha mão, apertando com força. Eu só quero sumir, ir para longe. Recomeçar em outro lugar onde eles não me achem. Mas não tenho dinheiro, não tenho ninguém. Você é a única pessoa que parou para me ajudar. A culpa pesou no peito. Eu podia ter passado direto. Podia ter fingido que não vi nada. Mas parei. E agora aquela mulher estava ali, dependendo de mim, e eu não sabia se estava pronto para carregar esse peso. Olhei pela janela do caminhão. O sol estava mais alto agora, o movimento do posto aumentando. Alguns carros paravam para abastecer, motoristas bocejando, se espreguiçando. Tudo parecia tão normal, tão comum. Mas ali dentro da cabine, o mundo era outro. Um mundo de medo, de segredos, de decisões que podiam mudar tudo. Eu não sei se posso te ajudar, falei com sinceridade. Não sou herói. Sou só um caminhoneiro tentando sobreviver. Júlia soltou minha mão, o rosto desabando. Eu entendo, você já fez muito. Pode me deixar aqui, eu me viro. Disse isso, mas os olhos dela diziam outra coisa. Diziam que ela não ia se virar. Que se eu deixasse ela ali, ela não ia durar muito. Eles iam achar. Iam terminar o que começaram. E eu ia carregar isso na consciência pelo resto da vida. Liguei o motor do caminhão sem responder. Saí do posto, voltei para a estrada. Júlia me olhou confusa. O que você está fazendo? Ainda não sei, respondi. Os olhos fixos na BR-60, que se estendia à frente. Mas não vou te deixar aqui. Ainda não. Ela começou a chorar de novo, mas dessa vez parecia ser de alívio. Não disse nada.
Apenas encostou a cabeça no vidro da janela e fechou os olhos. Eu continuei dirigindo, sem saber para onde estava indo, sem saber o que ia fazer, só sabia que tinha atravessado uma linha e que não havia mais volta. Rodamos por 2 horas em silêncio. Júlia dormiu, o corpo finalmente relaxando depois de tanto terror. Eu aproveitei para pensar. Precisava de um plano. Não podia simplesmente ficar rodando pela estrada para sempre. Ela precisava de um lugar seguro, longe daqueles homens, longe do chefe dela. Mas onde? Não conhecia muita gente, não tinha amigos influentes, só contatos de estrada, outros caminhoneiros, donos de posto, gente simples. Pensei em ligar para meu irmão, que morava no Pará, mas fazia anos que não falávamos. Não sabia se ele me ajudaria. Pensei em procurar alguma ONG, algum lugar que ajudasse mulheres em situação de risco. Mas e se tivesse vazamento de informação? E se o chefe dela tivesse gente em todo lugar, como ela dizia? A paranoia começou a me consumir. Cada carro que passava parecia suspeito. Cada moto que surgia no retrovisor me fazia apertar o volante com mais força. Eu estava entrando num jogo perigoso sem saber as regras. Quando Júlia acordou, já passava do meio-dia. Ela se espreguiçou, gemendo de dor pelos hematomas. Olhou ao redor desorientada, depois me olhou. Onde a gente está? Perto de Goiânia. Vou entregar a carga e depois a gente decide o próximo passo. Ela assentiu, ainda sonolenta. Parei num restaurante de beira de estrada para almoçar. O lugar era simples, mesas de madeira, cheiro de comida caseira no ar. Pedi 2 pratos feitos e nos sentamos num canto longe das janelas. Júlia comeu devagar dessa vez, saboreando cada garfada como se fosse a última refeição da vida. Observei ela enquanto comia. Era bonita, apesar dos machucados. Tinha traços delicados, mãos pequenas, mas havia uma dureza no olhar que só quem sofreu demais desenvolve. Você tem família além da sua mãe? Perguntei. Ela balançou a cabeça. Não. Meu pai morreu quando eu era criança, nunca tive irmãos. Minha mãe é tudo que tenho. E ela sabe o que aconteceu com você? Júlia parou de comer, o garfo congelado no ar. Não, ela acha que eu estou trabalhando normal. Se souber disso, o coração dela não aguenta. Ela já é doente, frágil. Não posso fazer isso com ela. Mas ela vai se preocupar quando você não aparecer mais. Eu sei. A voz dela tremeu, mas é melhor ela achar que eu simplesmente sumi do que saber a verdade. Não consegui discordar. Terminamos de comer e voltamos para o caminhão. Segui viagem até a cooperativa, onde ia descarregar os grãos. Júlia ficou escondida na cabine enquanto eu resolvia a parte burocrática. Demorou 2 horas até terminar tudo. Quando voltei, ela estava dormindo de novo, exausta. Olhei para ela e senti uma responsabilidade pesada nos ombros. Aquela mulher estava na minha mão agora. E eu não fazia ideia de como salvá-la. Apenas sabia que se eu errasse, os 2 iam pagar. Com a vida. A noite caiu rápida, como sempre cai no interior. Sem a carga, o caminhão rodava mais leve, mas meu peito estava pesado. Júlia acordou quando paramos num posto para abastecer. Ela esfregou os olhos, olhou ao redor com aquele olhar assustado de quem não sabe onde está. Calma, falei baixo. É só combustível, fica quieta aí. Desci e fui até a bomba. O frentista era um rapaz novo, boneco, que mal olhou para mim enquanto enchia o tanque. Paguei, comprei mais água e uns biscoitos. Quando voltei, Júlia estava tensa, os olhos fixos num carro preto estacionado do outro lado do posto. O que foi? Perguntei, seguindo o olhar dela. Aquele carro, sussurrou. Eu acho que já vi ele antes. Senti o coração acelerar. Onde? Na estrada, algumas horas atrás. Passou por nós, devagar, como se estivesse procurando alguma coisa. Olhei para o carro. As janelas eram escuras. Não dava para ver quem estava dentro. Podia ser coincidência. Podia ser paranoia. Mas também podia ser real.
Vamos sair daqui, falei, ligando o motor mais rápido do que deveria. Saí do posto sem olhar para trás, mas pelo retrovisor vi o carro preto ligar também. Meu estômago apertou. Ele está vindo atrás da gente? Júlia perguntou, a voz trêmula. Não sei, vou descobrir. Acelerei um pouco mais, mantendo o olho no retrovisor. O carro acelerou também, mantendo a distância, mas nos seguindo. Não era coincidência. Merda, murmurei. Júlia começou a tremer de novo, as mãos agarrando o banco. Eles me acharam, eu sabia que iam achar. Calma, a gente ainda está na estrada, tem movimento, eles não vão fazer nada aqui. Mas nem eu acreditava nisso. A estrada estava vazia, apenas alguns poucos carros espaçados. Se quisessem nos parar, teriam chance. Continuei acelerando, forçando o caminhão além do que era prudente. O motor roncava alto, reclamando. O carro preto acelerou também, agora se aproximando mais. Minha mente trabalhava rápido, procurando opções. Tinha uma cidade pequena daqui a uns 20 quilômetros. Se chegasse lá, podia tentar me esconder em alguma rua, perder eles no meio das casas. Mas 20 quilômetros era muito. Olhei de novo para o retrovisor. O carro estava quase na nossa cola agora. De repente, ele acendeu os faróis altos, a luz cegando meus olhos pelo espelho. Eles querem que a gente pare, Júlia disse, a voz quase inaudível. Não vou parar. Mas então o carro acelerou de vez e começou a tentar nos ultrapassar. Meu coração quase saiu pela boca. Tentei bloquear, mudando de faixa, mas o caminhão era pesado demais, lento demais. O carro conseguiu ficar ao nosso lado. Foi quando vi 2 homens dentro. O motorista era grande, com tatuagem no braço. O passageiro apontava para a gente, gesticulando para parar. Não para! Júlia gritou. Se você parar, a gente morre. Pisei fundo no acelerador, mas o caminhão já estava no máximo. O carro continuou ao nosso lado, agora tentando nos forçar para fora da pista. Segurei o volante com toda a força, lutando para manter o controle. Se saísse da estrada naquela velocidade, o caminhão tombava. E aí sim, acabava tudo. O passageiro abriu a janela. Meu sangue gelou quando vi algo na mão dele. Não era uma arma, era um bastão. Ele se inclinou para fora, tentando acertar os pneus do caminhão. Abaixa! Gritei para Júlia. Ela se jogou no chão da cabine, se encolhendo. O homem bateu no caminhão, o barulho metálico ecoando. Bateu de novo, dessa vez acertando o retrovisor lateral, que voou para fora. Eu estava em pânico, mas também com raiva. Quem eram esses caras? Por que estavam fazendo isso? Então vi uma placa na estrada. Entrada para a cidade daqui a 5 quilômetros. Se conseguisse chegar lá, talvez tivesse uma chance. Forcei o caminhão, ignorando o barulho estranho que o motor começou a fazer. O carro preto continuava grudado na gente, o homem batendo com o bastão sempre que conseguia se aproximar. Foi quando tive uma ideia, arriscada, estúpida, mas era tudo que tinha. Esperei o momento certo, quando uma curva se aproximou. No último segundo, freei bruscamente e virei o volante com tudo. O caminhão derrapou, os pneus gritando no asfalto. O carro preto não esperava. Passou direto, perdeu o controle na curva e saiu da pista, batendo numa cerca de arame do lado da estrada. Não esperei para ver se estavam bem. Acelerei de novo, o caminhão gemendo, fumaça começando a sair do capô. Você tá bem? Perguntei para Júlia, que ainda estava encolhida no chão. Eu tô. Ela respondeu com a voz trêmula. Mas o caminhão não tá. Ela tinha razão. O motor estava falhando. Não ia aguentar muito mais. Consegui chegar na entrada da cidade, mas o caminhão começou a morrer. Puxei para um estacionamento vazio ao lado de um posto abandonado e desliguei antes que pegasse fogo. Desci, abri o capô. Fumaça preta saiu. O motor estava torrado. A gente precisa sair daqui, Júlia disse, descendo também. Eles vão vir atrás. Olhei ao redor. A cidade era pequena, ruas desertas, apenas alguns comércios fechados e casas com luzes apagadas. Não tinha muitas opções. Vem,
falei, pegando a mochila que sempre carregava com roupas e documentos. A gente vai a pé. Começamos a andar rápido pelas ruas escuras. Júlia mancava, ainda dolorida pelos ferimentos. Eu a segurava pelo braço, ajudando. Cada barulho me fazia pular. Cada farol que aparecia ao longe me fazia procurar um lugar para esconder. Andamos por meia hora até achar uma igrejinha velha no centro da cidade. A porta estava aberta. Entramos. Dentro era escuro, úmido, com cheiro de mofo e velas queimadas. Os bancos de madeira rangiam sob nossos pés. Sentamos no último banco no canto, onde ninguém veria da rua. Júlia estava tremendo, suando frio. Eles não vão desistir, disse baixinho. Meu chefe não desiste nunca. Ele vai mandar mais gente, vai procurar até achar. Então a gente precisa ir mais longe, sair do estado, sumir de verdade. Ela me olhou com lágrimas nos olhos. Por que você está fazendo isso? Por que está se arriscando por mim? Fiquei em silêncio pensando na resposta. Não sabia ao certo. Talvez fosse porque passei a vida toda sozinho, sem ajudar ninguém, sem ser importante para ninguém. Talvez fosse porque vi nela algo que reconheci. Desespero, solidão, a sensação de estar afundando sem ninguém para estender a mão. Porque alguém tinha que parar, respondi finalmente. E fui eu. Júlia encostou a cabeça no meu ombro, exausta. Ficamos ali, no silêncio da igreja, ouvindo apenas o vento batendo nas janelas quebradas. Eu não sabia quanto tempo tínhamos, não sabia se aqueles homens estavam bem depois do acidente. Não sabia se já tinham chamado reforços. Só sabia que o caminhão estava acabado, que estávamos encalhados numa cidade estranha e que o tempo estava se esgotando. Olhei para o teto da igreja, manchado de umidade, rachaduras correndo pelas paredes. Não era homem de fé, nunca fui. Mas naquele momento rezei. Rezei para que a gente conseguisse sobreviver mais uma noite, porque tinha certeza de que, se fôssemos pegos, não haveria segunda chance. Passamos a noite na igreja, revezando o sono. Júlia dormia um pouco, acordava assustada, dormia de novo. Eu ficava acordado a maior parte do tempo, ouvindo cada barulho lá fora, esperando que uma porta se abrisse, que passos se aproximassem. Mas nada aconteceu. Quando o sol nasceu, saímos com cuidado. A cidade começava a acordar, algumas pessoas abrindo suas lojas, crianças indo para a escola. Tudo parecia tão normal que quase dava para esquecer que estávamos fugindo. Quase. Precisávamos de um plano. O caminhão estava morto, não tinha como consertar sem dinheiro e tempo, duas coisas que não tínhamos. Precisávamos de outro transporte e precisávamos sair daquela cidade antes que nos encontrassem. Tem uma rodoviária aqui? Júlia perguntou enquanto andávamos pelas ruas tentando não chamar atenção. Deve ter, mas ônibus deixa registro, eles podem rastrear. Ela mordeu o lábio, pensando. Então o quê? A gente vai andando? Vou dar um jeito. Encontrei uma oficina mecânica aberta. O dono era um homem mais velho, barriga grande, mãos sujas de graxa. Expliquei que meu caminhão tinha pifado e que precisava de uma carona para a cidade vizinha. Ofereci dinheiro. Ele olhou para o dinheiro, depois para mim, depois para Júlia, que esperava do lado de fora. Sua mulher? Perguntou. É. Menti sem hesitar. Ele deu de ombros. Posso levar vocês daqui a 1 hora. Tenho que terminar um serviço aqui primeiro. Concordei. Voltei para onde Júlia estava e contei. Ela pareceu aliviada, mas o medo ainda estava lá, grudado no olhar. Esperamos sentados num banco de praça, fingindo ser um casal comum. Júlia encostou a cabeça no meu ombro de novo, não por cansaço dessa vez, mas para manter a farsa. Obrigada, ela sussurrou, por tudo. Ainda não terminamos, guarda os agradecimentos. Foi então que vi, do outro lado da praça, um homem olhando para a gente. Não era um dos do carro preto, era diferente. Magro, roupa social, óculos escuros. Ele estava parado, imóvel, apenas observando. Nossos olhares se cruzaram. Senti o sangue gelar. A gente tem companhia, falei baixo para Júlia.
Ela olhou disfarçadamente e enrijeceu. Eu conheço ele. Trabalha para o meu chefe, é um dos capangas. Meu coração disparou. Tem certeza? Absoluta. O homem começou a caminhar na nossa direção, devagar, sem pressa. Levantei, puxando Júlia pela mão. Vamos! Para onde? Qualquer lugar que não seja aqui. Começamos a andar rápido, atravessando a praça. Olhei para trás. O homem acelerou o passo também. Entramos numa ruazinha lateral, cheia de casas antigas, muros altos. Corri, puxando Júlia que mancava, mas tentava acompanhar. Meus pulmões queimavam, não estava acostumado a correr. Olhei para trás de novo. O homem continuava vindo, agora falando no celular. Estava chamando reforços. Ali, Júlia apontou para uma casa com o portão aberto. Entramos, fechando o portão atrás de nós. Era um quintal pequeno, com roupas no varal e um cachorro velho dormindo na sombra. O bicho nem levantou a cabeça. Nos escondemos atrás de um tanque de lavar roupa, agachados, respirando com dificuldade. Ouvi passos lá fora. O homem passou pelo portão devagar, olhando para dentro. Prendi a respiração. Júlia apertou minha mão com força. O cachorro se mexeu, bocejou, voltou a dormir. O homem ficou ali por uns segundos, que pareceram horas. Depois seguiu em frente. Esperamos mais alguns minutos antes de nos mexer. Ele foi embora? Júlia sussurrou. Acho que sim, mas ele ligou para alguém. Vão mandar mais gente. Saímos do quintal com cuidado e voltamos para as ruas, tomando um caminho diferente de volta para a oficina. Quando chegamos, o mecânico já estava esperando num carro velho, marrom, com amassados dos dois lados. Entraram aí atrás, ele disse, apontando para o banco de trás. Entramos. O carro cheirava a cigarro e óleo. O banco estava rasgado, a espuma saindo por baixo. Mas era transporte, era o que tínhamos. O mecânico ligou o motor e começou a dirigir. Para onde mesmo? Perguntou. Qualquer cidade na direção de Brasília, falei. Ele assentiu e seguiu. Júlia encostou no meu ombro de novo, dessa vez por cansaço mesmo. Eu olhava pela janela, atento a cada carro que passava, cada moto, cada movimento suspeito. Estávamos fugindo há 2 dias e a situação só piorava. Não tínhamos mais o caminhão, não tínhamos um plano de verdade. Apenas estávamos correndo. E correr não resolve nada para sempre. Uma hora você cansa, uma hora eles te alcançam. O mecânico nos deixou numa cidade maior, com mais movimento. Agradeci, paguei o combinado e saímos. Júlia estava fraca, precisando comer alguma coisa de verdade, descansar de verdade. Mas não tinha tempo para isso. Encontrei um hotel barato, daqueles que não pedem documentos se você pagar adiantado em dinheiro. O quarto era pequeno, sujo, com uma cama afundada e um cheiro estranho de mofo e desinfetante. Mas tinha um teto, tinha uma porta que trancava. Era o suficiente. Júlia se jogou na cama assim que entramos, gemendo de dor e exaustão. Olhei para ela, vendo o estado deplorável em que estava. Os hematomas estavam ficando roxos, o corte na testa infeccionando. Ela precisava de médico, de remédios, de cuidados que eu não podia dar. Júlia, chamei baixo. A gente não pode continuar assim. Ela abriu os olhos cansados. Eu sei. Você precisa de ajuda de verdade, médica, legal. Eu já te disse, não posso. Eles vão me achar. Então me ajuda a pensar em outra coisa, porque fugir sem destino não está funcionando. Ela ficou em silêncio, olhando para o teto manchado do quarto. Depois de um tempo falou. Tem uma pessoa, uma amiga minha de infância. Ela mora longe daqui, no Pará. Perdemos contato faz anos, mas ela sempre disse que se eu precisasse de alguma coisa, era só procurar. Você confia nela? Confiava. Mas faz muito tempo. Não sei se ela ainda mora lá, se ainda lembra de mim. É a única opção que temos, falei. Melhor do que ficar rodando sem rumo. Júlia concordou com a cabeça. Mas como a gente vai até lá? Não temos dinheiro para passagem de ônibus até o Pará. E se comprarmos, eles podem rastrear. Pensei rápido. Ainda tinha algum dinheiro guardado, não muito, mas dava para algumas coisas.
A gente vai aos poucos, pegando caronas, ônibus curtos, evitando grandes terminais. Vai demorar, mas é mais seguro. Ela concordou, sem muita escolha. Descansamos algumas horas no quarto. Júlia dormiu pesado, o corpo finalmente cedendo à exaustão. Eu fiquei acordado, sentado na cadeira desconjuntada ao lado da janela, olhando a rua lá embaixo. Vi gente passar, carros, motos, a vida comum de uma cidade pequena. E me perguntei como tinha chegado ali. 2 dias atrás, eu era apenas um caminhoneiro. Minha vida era simples, solitária, mas previsível. Agora estava escondido num hotel vagabundo, protegendo uma mulher que mal conhecia, fugindo de gente perigosa. Como tudo mudou tão rápido. Olhei para Júlia dormindo. Mesmo machucada, mesmo assustada, havia algo nela que me fazia querer continuar. Talvez fosse a coragem dela, ou talvez fosse só o fato de que, pela primeira vez em 15 anos, eu me sentia útil, necessário, como se minha vida tivesse algum propósito além de dirigir de um ponto a outro. Quando anoiteceu, acordei Júlia. Vamos, quanto mais tempo ficarmos aqui, pior. Ela se levantou com dificuldade, arrumou os cabelos e saímos. Pegamos um ônibus intermunicipal, sentamos no fundo, de cabeça baixa. A viagem durou 3 horas até a próxima cidade. De lá pegamos outro ônibus, e depois outro. Foram 2 dias assim, pulando de cidade em cidade, dormindo em hotéis baratos ou em rodoviárias quando não tinha dinheiro. Júlia estava piorando. A infecção no corte se espalhava, ela tinha febre, tremores, precisava de antibiótico, mas não tínhamos como conseguir sem receita, sem chamar atenção. Numa dessas cidades, numa farmácia de esquina, tentei comprar remédio. O farmacêutico, um homem de meia idade com cara de desconfiado, perguntou para que era. Inventei uma história sobre minha esposa que tinha se cortado em casa. Ele não acreditou, mas vendeu mesmo assim, por um preço abusivo. Dei o remédio para Júlia. Ela tomou com água, agradecendo com um sorriso fraco. Mas eu via nos olhos dela. Ela estava desistindo. A esperança estava se esvaindo a cada dia que passava. E eu não sabia quanto tempo mais conseguiria segurar as pontas. Porque fugir é cansativo. Fugir te consome aos poucos, até não sobrar nada. Levamos 5 dias para chegar perto do Pará. 5 dias de tensão constante, olhando por cima do ombro, pulando de sombra em sombra. Meu dinheiro estava acabando. Júlia estava piorando. A febre não baixava mesmo com um antibiótico. Ela tossia durante a noite, suava frio, delirava às vezes. Eu não sabia mais o que fazer. Estávamos numa cidade de porte médio, já quase na divisa, quando tudo desmoronou. Paramos num mercadinho para comprar água e alguma comida. Júlia ficou do lado de fora, encostada na parede, fraca demais para entrar. Eu estava no caixa pagando quando ouvi um barulho lá fora. Gritos. Larguei tudo e corri. Quando saí, vi 2 homens segurando Júlia pelos braços. Ela tentava se soltar, mas não tinha força. Um dos homens era grande, careca, com cicatriz no rosto. O outro era mais novo, magro, com tatuagens no pescoço. "Solta ela!" gritei, correndo na direção deles. O careca me olhou e sorriu. Um sorriso frio, sem humor. "Esse aí é o caminhoneiro?" Perguntou para o outro. "Deve ser." O chefe disse que ela estava com alguém. Meu sangue gelou. Como nos acharam? "Eu disse para você." Júlia chorou, a voz saindo fraca. "Eles sempre acham." O homem careca deu um passo na minha direção. "Você cometeu um erro, amigo. Um erro muito grande." "Eu só ajudei ela. Não sabia de nada." "Não interessa o que você sabia. Você meteu o bedelho onde não devia. E agora vai pagar junto." Ele fez um gesto e o outro homem começou a arrastar Júlia em direção a um carro preto parado na esquina. O mesmo tipo de carro que nos perseguiu antes. "Não!" gritei, avançando. Mas o careca me segurou, empurrando contra a parede do mercado. O ar saiu dos meus pulmões. Ele era forte, muito mais forte que eu. "Fica quieto", rosnou no meu ouvido. "Ou você morre aqui mesmo."
Vi Júlia sendo jogada no banco de trás do carro. Ela olhou para mim uma última vez, os olhos cheios de lágrimas, de desculpas, de desistência. E então a porta bateu. O motor ligou. Tentei me soltar. Empurrei o homem com toda a força que tinha. Ele tropeçou, surpreso. Corri atrás do carro, mas ele já estava acelerando. "Júlia!" gritei, correndo no meio da rua. O carro sumiu na esquina. Parei no meio da rua, ofegante, derrotado. O careca se aproximou por trás, me puxou pelo braço e me jogou no chão. "Você teve sorte", disse olhando para baixo. "O chefe só quer ela, mas se aparecer de novo, se tentar alguma coisa, você vai para o mesmo lugar que ela, entendeu?" Não respondi. Não conseguia. Ele cuspiu no chão perto de mim e foi embora, entrando num outro carro que esperava na esquina. Fiquei ali, no asfalto quente, vendo o carro sumir também. Algumas pessoas olhavam das janelas da calçada, mas ninguém fazia nada. Ninguém nunca faz. Me levantei devagar, as mãos tremendo. Havia falhado. Depois de tudo, de toda a correria, todo o esforço, eles tinham levado Júlia. E eu não consegui impedir. Voltei para o mercado, peguei minhas coisas, paguei o que devia e saí. Não sabia para onde ir. Não sabia o que fazer. Apenas andei, sem rumo, pela cidade desconhecida. A culpa pesava no peito como uma pedra. Eu devia ter sido mais cuidadoso, devia ter previsto, devia ter feito diferente, mas não adiantava pensar nisso agora. O que estava feito, estava feito. Passei a noite sentado num banco de praça sem dormir pensando. Júlia tinha dito que o chefe dela tinha gente em todo lugar. Tinha poder, dinheiro, conexões. Como eu, um caminhoneiro sem nada, ia enfrentar isso? Era impossível, mas então lembrei da expressão no rosto dela quando a jogaram no carro. O desespero, o medo, a certeza de que ia morrer. E algo dentro de mim se recusou a aceitar. Não podia simplesmente ir embora. Não podia deixar ela morrer depois de ter ido tão longe. No dia seguinte, tomei uma decisão. Se não podia enfrentá-lo sozinho, precisava de ajuda. Ajuda de verdade. Procurei uma delegacia, não a da cidade pequena onde Júlia tinha trabalhado, mas uma aqui, longe, onde talvez não tivessem influência. Entrei, o coração batendo forte. Um policial mais velho, de uniforme surrado, estava na recepção. "Posso ajudar?" perguntou sem muito interesse. "Eu preciso denunciar um crime, sequestro e falsificação de documentos." O policial levantou a sobrancelha, agora mais atento. "Senta aí, vou chamar o delegado." Sentei num banco duro, as mãos suadas. Estava fazendo a coisa certa? Ou estava me colocando em mais perigo? Alguns minutos depois, um homem de terno entrou. Era mais novo do que esperava, na casa dos 40, cabelo grisalho nas têmporas, olhar cansado, mas sério. "Sou o delegado Ferreira. Me conta o que aconteceu." Respirei fundo e contei tudo. Desde o momento que encontrei Júlia na beira da estrada até ela ser levada ontem. Falei sobre o chefe dela, o esquema de documentos falsos, as ameaças, a perseguição. O delegado ouvia em silêncio, fazendo anotações. Quando terminei, ele ficou quieto por um tempo, processando. "Você sabe o nome desse chefe?" perguntou finalmente. Júlia nunca disse, só que ele era dono de um mercado e tinha contatos na polícia da cidade dela. Ferreira franziu a testa. "Que cidade?" Dei o nome. Ele assentiu, pensativo. "Conheço. Já ouvi boatos de corrupção por lá. Mas nunca tivemos provas suficientes para investigar." "E agora, você pode ajudar?" Ele suspirou. "É complicado. Se o que você está dizendo é verdade, estamos falando de gente com poder. Não posso simplesmente invadir e prender todo mundo. Preciso de provas, de autorizações." "Júlia não tem tempo para isso." Falei, a voz saindo mais alta do que pretendia. "Eles vão matá-la. Talvez já tenham matado. Eu entendo sua aflição, mas a lei tem processos e eu tenho que seguir esses processos." Senti a frustração subindo. "Então você não vai fazer nada?"
Ferreira me olhou sério. Não disse isso, vou abrir uma investigação. Vou pedir ajuda da Polícia Federal se necessário. Mas vai levar tempo, dias, talvez semanas. Ela não tem dias. O delegado se levantou, colocando a mão no meu ombro. Eu vou fazer o que puder, mas você precisa deixar isso comigo agora. Vai para casa, descansa, não tenta nada sozinho. Hei de sair da delegacia com a sensação de impotência. Ele ia investigar. Talvez fizesse alguma coisa, mas não ia ser rápido o suficiente. Júlia precisava de ajuda agora, e não havia mais ninguém. Só eu. Caminhei de volta para o hotel onde tinha deixado minhas coisas. No caminho, pensei em desistir, em pegar um ônibus de volta para casa, voltar para minha vida de antes, fingir que nada disso aconteceu. Seria mais fácil, mais seguro. Mas não consegui. Júlia tinha confiado em mim, tinha acreditado que eu ia protegê-la. E eu tinha falhado. Não podia falhar de novo. Precisava descobrir onde eles a levaram. Precisava tirá-la de lá. Mas como? Passei horas pensando, planejando, e então me lembrei de uma coisa que Júlia tinha dito. O chefe dela era dono de um mercado. Ela tinha trabalhado lá. Se eu voltasse para a cidade dela, talvez conseguisse descobrir onde ele a tinha levado. Era arriscado, provavelmente suicida, mas era a única chance. Peguei o que restava do meu dinheiro, comprei uma passagem de ônibus de volta. A viagem durou a noite toda. Cheguei na cidade dela de manhã cedo. Tudo parecia tranquilo, comum. Ninguém sabia o que acontecia nos bastidores. Encontrei o mercado. Era maior do que imaginava, bem localizado, com bastante movimento. Na frente tinha uma placa. Mercado São Jorge, alimentos e qualidade. Fiquei observando de longe, tentando criar coragem. O que eu ia fazer quando entrasse? Confrontar o dono? Exigir que soltasse Júlia? Seria morto na hora. Precisava ser mais esperto. Esperei até o fim da tarde, quando o movimento diminuiu. Então entrei, fingindo ser um cliente comum. Peguei uma cestinha, coloquei algumas coisas dentro aleatoriamente. Observava tudo. Os funcionários, as câmeras, as portas dos fundos. No caixa, uma moça jovem, parecida com Júlia na forma de se vestir simples, me atendeu. Paguei, mas antes de sair arrisquei. Você conhecia uma funcionária chamada Júlia? Trabalhava aqui até uns dias atrás. A moça ficou tensa imediatamente. Olhou para os lados, nervosa. Não posso falar sobre isso, sussurrou. Por favor, é importante. Ela está em perigo. A moça me puxou para perto, a voz baixíssima. Você é louco? Se o patrão souber que alguém está perguntando dela, você desaparece também. Onde ele a levou? Ela balançou a cabeça. Não sei. Ninguém sabe. Mas tem um galpão, nos fundos da cidade velha. É onde ele leva quem cruza com ele. Meu coração disparou. Você tem um endereço? Não exato, mas é perto da antiga fábrica de tijolos. Todo mundo sabe onde é. Agradeci e saí rápido, antes que alguém percebesse. Tinha uma pista. Fraca, perigosa, mas era tudo que tinha. A noite caiu. Encontrei a região da cidade velha. Era abandonada, com prédios desocupados, ruas escuras, silêncio pesado. E lá, no fim de uma viela sem saída, vi o galpão. Estava iluminado por dentro. Vozes abafadas vinham de lá. Me aproximei devagar, me escondendo nas sombras. Meu coração batia tão forte que achei que iam ouvir. Olhei pela fresta de uma janela suja e vi ela, Júlia, amarrada numa cadeira, machucada, sangrando. Ao redor, 3 homens. Um deles era o careca que tinha me jogado no chão. Os outros eu não conhecia. Estavam discutindo algo, mas não conseguia ouvir direito. Precisava tirá-la dali. Mas como? Eram 3 contra 1. E provavelmente armados. Não tinha chance, a menos que... Procurei ao redor do galpão, desesperado por uma ideia. Havia alguns galões velhos, entulho, uma pilha de madeiras podres. Então vi uma caixa de força elétrica do lado de fora. Se eu desligasse a energia, teria alguns segundos de confusão. Talvez o suficiente. Não era um bom plano, mas era o único que tinha. Me aproximei da caixa, as mãos tremendo.
Encontrei a chave geral e respirei fundo. Era agora ou nunca. Desliguei. O galpão mergulhou na escuridão. Ouvi gritos lá dentro. Confusão. Corri até a porta lateral que tinha visto, forcei a maçaneta. Estava trancada. Dei um chute, depois outro. A porta cedeu. Entrei no breu, tropeçando em coisas que não via. Meu coração queria sair pela boca. Quem tá aí? A voz do careca rugiu na escuridão. Acende essa merda! Segui a voz de Júlia, que gemia baixinho num canto. Encontrei a cadeira, apalpei até achar as cordas. Tentei desamarrar, mas estava muito apertado. Roberto! Ela sussurrou incrédula. Sou eu! Fica quieta. Ouvi passos pesados se aproximando. Alguém acendeu um isqueiro. A luz fraca revelou o rosto do careca a poucos metros de mim. Você, rosnou. Eu sabia que ia aparecer. Ele avançou. Peguei a cadeira com Júlia ainda amarrada e empurrei na direção dele. O homem tropeçou, xingando. Consegui soltar uma das cordas. Júlia se libertou do resto, sozinha. Corre! Gritei. Saímos correndo pelo mesmo caminho que entrei. Atrás de nós, os 3 homens gritavam, tropeçavam no escuro. A energia ainda estava desligada. Cruzamos a porta, saímos para o beco. Júlia mancava, mas corria. Eu a segurava pelo braço, puxando. Ouvimos tiros. O barulho ecoou nas paredes dos prédios abandonados. Não olhei para trás. Continuei correndo. Viramos uma esquina, depois outra. As ruas desertas da cidade velha pareciam um labirinto. Não sabia para onde estava indo, só sabia que tinha que ser longe dali. Júlia tropeçou, caiu. Ajudei ela a levantar. Estava sangrando de novo, a respiração difícil. Não aguento mais, chorou. Aguenta, só mais um pouco. Ouvi os passos atrás de nós, mais perto agora. Eles estavam ganhando terreno. Então vi luzes à frente, carros de polícia, muitos, bloqueando a rua. O delegado Ferreira estava lá, junto com outros policiais, armas em punho. Polícia! Não se mexam! Alguém gritou. Os 3 homens que nos perseguiam pararam confusos. Olharam para trás, considerando fugir, mas havia policiais cercando de todos os lados. Ferreira se aproximou de mim e Júlia. Você não me deu outra escolha, disse com um sorriso cansado. Não ia esperar semanas sabendo que você ia fazer alguma besteira. Olhei para ele sem entender. Você me seguiu? Desde que saiu da delegacia. Achei que você ia tentar algo estúpido. E eu estava certo. Os 3 homens foram algemados. O careca cuspiu no chão, me lançando um olhar de ódio puro. Isso não acaba aqui, rosnou. O chefe tem advogados. A gente sai em 2 dias. Ferreira se aproximou dele. Não dessa vez. Já tenho mandado de busca para o seu chefe e com o depoimento dela, apontou para Júlia. Vocês vão ficar presos por um bom tempo. Júlia se agarrou em mim, chorando. De alívio, de dor, de tudo que tinha segurado por dias. Acabou, sussurrei no ouvido dela. Você tá segura agora. Ela assentiu, sem conseguir falar. Os policiais levaram os homens. Uma ambulância chegou para cuidar de Júlia. Os paramédicos a colocaram numa maca, checando os ferimentos. Eu fiquei ali, parado, vendo tudo acontecer como se fosse um sonho. Ferreira se aproximou de novo. Você tem sorte de estar vivo, sabe? Eu sei. E ela também. Se você não tivesse parado naquela noite, ela estaria morta agora. Eu não pensei nisso. Só parei. Ele deu um tapinha no meu ombro. Você fez a coisa certa. Vai precisar prestar depoimento amanhã, mas por hoje vai descansar. Assenti, mas antes de ir, me aproximei da ambulância. Júlia estava deitada, os olhos fechados, mas abriu quando me sentiu perto. Obrigada, disse de novo, a voz rouca, por não ter desistido de mim. Você não desistiu de viver. Eu só ajudei. Ela sorriu, fraco, mas verdadeiro. O que você vai fazer agora? Pensei por um momento. Não sei. Acho que voltar para a estrada. É o que sei fazer. Você é mais do que isso. Muito mais. As palavras dela me pegaram de surpresa. Fiquei sem resposta.
A ambulância fechou as portas e partiu, levando Júlia para o hospital. Fiquei ali, sozinho na rua vazia da cidade velha, cercado por policiais terminando o trabalho. E pela primeira vez em muitos anos senti algo diferente no peito. Não era felicidade exatamente, mas era paz. A paz de saber que tinha feito diferença, que minha vida não era só dirigir de um ponto a outro sem propósito. Naquela noite, dormi num hotel de verdade, com lençóis limpos e silêncio. Dormi profundamente pela primeira vez em uma semana. No dia seguinte, fui à delegacia prestar depoimento como combinado. Contei tudo de novo, cada detalhe. Ferreira me disse que o chefe do mercado, um homem chamado Valdir Costa, tinha sido preso durante a madrugada. Tentou resistir, mas não teve como escapar. As provas eram muitas, documentos falsos apreendidos, testemunhos de outros funcionários que tinham medo de falar antes. Júlia vai precisar testemunhar no julgamento, Ferreira explicou. Mas com a quantidade de evidências que temos, é quase certo que ele vai ser condenado. E ela vai ficar bem? Fisicamente, sim. Emocionalmente vai levar tempo. Mas há programas de proteção, apoio psicológico. Vamos cuidar dela. Saí da delegacia mais leve, fui ao hospital visitá-la. Júlia estava num quarto pequeno, mas limpo, com o braço engessado e curativos no rosto, mas sorria quando me viu entrar. Oi, disse baixinho. Oi, como você tá? Dolorida, mas viva. Sentei na cadeira ao lado da cama. Ficamos em silêncio por um tempo, apenas compartilhando a presença um do outro. Eu falei com minha mãe, Júlia disse de repente. Contei tudo. Ela chorou, mas disse que me perdoava e que estava orgulhosa de eu ter sobrevivido. Eu também estou orgulhoso de você. Ela pegou minha mão. Você salvou minha vida, Roberto. Não só naquela noite na estrada, mas todos os dias depois. Quando podia ter me abandonado, não abandonou. Apertei a mão dela de volta. Eu tive que parar. Não podia simplesmente passar direto e fingir que não vi nada. Mas a maioria teria passado. Ela tinha razão, e eu sabia disso. O que você vai fazer agora? Perguntei. Vou ficar aqui até melhorar, depois não sei. Talvez procurar minha amiga no Pará, como tinha planejado. Recomeçar longe daqui. E você? Respirei fundo. Vou voltar para a estrada, mas diferente dessa vez. Não sei explicar, mas sinto que mudou alguma coisa em mim. Mudou, ela concordou. Você descobriu que pode ser herói quando precisa. Ri sem jeito. Eu não sou herói. Só fiz o que achei certo. É exatamente isso que os heróis fazem. Fiquei mais um tempo com ela, conversando sobre coisas simples, sobre o futuro, sobre sonhos que pareciam impossíveis dias atrás, mas agora pareciam alcançáveis. Quando saí do hospital, o sol estava alto. A cidade seguia sua rotina, alheia a tudo que tinha acontecido ali. Caminhei até onde o caminhão estava abandonado. Paguei o mecânico para consertar o motor. Levou 2 dias, mas ficou pronto. Quando liguei de novo, o ronco familiar encheu meu peito de nostalgia. Era minha vida, meu lar. Antes de partir, passei no hospital para me despedir de Júlia. Ela estava melhor, já sentava na cama, os curativos menores. Você vai mesmo? Perguntou quando contei. Tenho que trabalhar, as contas não param. Ela assentiu, entendendo. Obriga por tudo, Roberto, de verdade. Cuida de você. E se precisar de alguma coisa, me liga. Dei meu número. Ela prometeu que ia ligar. Saí do quarto, desci as escadas e subi no caminhão. Liguei o motor e segui pela estrada. A BR-60 se estendia à frente, vazia, convidativa. Mas dessa vez era diferente. Não era só asfalto e solidão. Era liberdade, era recomeço. Dirigi por horas, vendo a paisagem mudar, cidades pequenas passarem, o céu mudar de cor. E pensei em tudo que tinha acontecido. Semanas depois, recebi uma ligação de Júlia. Ela tinha conseguido chegar até a amiga no Pará. Estava trabalhando numa padaria, morando num quartinho simples, mas seu. Feliz.
Obrigada de novo, disse ela do outro lado da linha, a voz firme agora. Você me deu uma segunda chance. Você mereceu essa chance. Só precisava de alguém para acreditar. Conversamos mais um pouco. Combinamos manter contato. Quando desliguei, sorri sozinho dentro da cabine do caminhão. Parei num posto para abastecer. Era noite, a estrada tranquila. Enquanto esperava, olhei para o céu estrelado e finalmente entendi. Minha vida nunca foi só sobre dirigir. Era sobre as escolhas que fazia no caminho, sobre parar quando todo mundo passa, sobre ajudar quando é mais fácil ignorar, sobre ser humano quando o mundo te empurra para ser frio. Subi no caminhão de novo e segui viagem. Dessa vez, não era só Roberto, o caminhoneiro solitário. Era Roberto, o homem que tinha feito diferença. E isso, percebi, valia mais do que qualquer carga que eu carregasse pelo resto da vida. A estrada continuava, mas eu não estava mais perdido nela. Finalmente tinha encontrado meu rumo.